Olá, eu sou o professor Edgar Esmanioto e este é o nosso Biblioteca da Ficção Científica, os nossos vídeos semanais sobre livros de ficção científica. Vamos falar hoje sobre Cristalina como as Lágrimas, de Carlos Helva. No dia 31 de dezembro, último dia do ano, o Carlos Helva nos contemplou com este presente pós-natalino que foi o lançamento do livro Cristalina como as Lágrimas. Nesse livro, o Carlos reúne a sua produção de mini-contos, microcontos e haikais, ou seja, a sua produção de textos curtos de ficção científica. Ao todo, são 32 mini-contos, que são aqueles contos que vão até cerca de 550 palavras. 14 microcontos, que são aqueles contos que vão até 200 palavras. E 4 haikais, que são textos de até 3 versos. Reunidos, então, no livro Cristalina como as Lágrimas. Eu vou mostrar aqui a capa do livro para vocês, mas está no meu Kindle, então a capa vai aparecer em preto e branco, mas depois aí na vitrine do vídeo vocês vão poder ver a capa então colorida. Inclusive pegou uma luzinha. Na vitrine do vídeo vocês vão poder ver então a capa colorida. E eu fui convidado para prefaciar este livro do Carlos Helva. Por isso eu vou ler com vocês, neste momento, o prefácio que eu escrevi para o livro do Carlos Helva, que foi um prefácio que eu tive um enorme prazer de escrever, já que é um prefácio para uma coletânea de textos que eu tenho certeza vai ser marcante na ficção científica brasileira, porque reúne uma variedade enorme de textos e temáticas diferentes em pequenos contos. E contos, sejam eles contos menores ou, às vezes, contos maiores, é tradicionalmente os textos onde a gente vê o melhor da ficção científica sendo produzido. Vamos lá, então? Eu vou fazer a leitura, então, do prefácio, que inclusive dá título a este vídeo também. Grandes histórias em poucas palavras. Vivemos em uma época em que se tornou comum histórias serem contadas em caudelosos volumes de 800 páginas, daqueles que ficam em pé sozinhos na estante, e por vezes fazem parte de uma trilogia, tetralogia ou até uma decalogia. Entretanto, o melhor da ficção científica sempre esteve nos contos e narrativas curtas, daquelas em que o sense of wonder está presente desde as primeiras palavras. São poucos os autores que conseguem entregar ao leitor uma grande história em poucas páginas, linhas ou até palavras. E certamente nessa modalidade, Carlos Helva se destaca no cenário da ficção científica brasileira. Helva se especializou em textos curtos, microcontos, mini-contos e haikais. E neste livro o leitor vai encontrar uma seleção de seus melhores textos, nessas 3 modalidades narrativas. Assim como os melhores remédios são aqueles dados em pequenas cápsulas, o leitor vai constatar que grandes histórias podem ser contadas em poucas palavras. O próprio conto que dá título a essa coletânea, Cristalina como as Lágrimas, é um exemplo de como se pode contar uma grande história em um pequeno texto, ou melhor, de como algumas grandes histórias nascem para serem contadas em poucas palavras. Cada mini-conto deste volume tem essa peculiaridade de trazer uma grande história sem precisar, para isso, de um texto excessivamente caudeloso. Já os microcontos são ainda mais concisos. Podem destacar a história de Tutankhamon, em que em apenas 3 linhas o autor consegue ir do Egito Antigo ao futuro imaginado pela ficção científica, e, nesse processo, revelar o poder de prognóstico dos egípcios.
Já o método, que também possui apenas 3 linhas, é uma síntese filosófica da condição humana. Este último, pretendo pedir autorização do Carlos para ser o prefácio do livro de filosofia da guerra que estou escrevendo, pois sintetiza muito bem essa parte não tão agradável da nossa natureza humana, demasiadamente humana, como diria Nietzsche. No que concerne aos haikais, a pena de Carlos Helva é precisa e vai direto ao ponto, como requer esse estilo de narrativa. Supernova e Natureza Independente são 2 belos exemplos de textos de ficção científica espetaculares contados em poucas palavras, em que, como requer todo haikai, é o vazio a ser preenchido pelo leitor que faz desses pequenos textos pontos de partida para reflexões infinitas. Vamos terminar esse prefácio por aqui. Afinal, o prefaciador precisa também seguir o estilo do livro prefaciado e não se alongar demais. Que o leitor fique agora com uma avalanche de pequenos grandes textos, pequenas cápsulas literárias que lhe proporcionarão momentos ímpares de prazer. Afinal, é melhor uma cápsula literária do que uma cápsula de psicotrópico para alegrar a vida. Boa leitura. E falando em boa leitura, eu vou selecionar aqui, com a devida autorização do Carlos, 2 pequenos textos para fazer a leitura para vocês. Um mini conto, um haikai. Então, nós vamos ler o texto Tutankhamon. Abre aspas para o Carlos Helva. Os antigos egípcios mumificavam os faraós na esperança da ressurreição. Hoje, cientistas clonaram Tutankhamon, a partir das sequências incompletas de DNA encontrado em seus restos mumificados. Os egípcios estavam certos. Agora, fecha aspas, né? Vamos a um haikai. Supernova. Então, este é o haikai que nós vamos ler. Abre aspas para o Carlos Helva. Verão infernal, um sol agonizante, num sopro final. Fecha aspas. Vamos lá então, Cristalina como as lágrimas, de Carlos Helva. Começaram os procedimentos automáticos para a aterrissagem no planeta alienígena. 13 anos, uma longa viagem. Sempre vivi nessa nave, desde que nasci, confinada na cúpula branca que é o meu mundo. Um mundo bem simples, um teto abobado com luz ancestral, que passa a noção de dia e noite, e um chão circular e liso, suficiente apenas para que eu possa caminhar e me exercitar. Nunca tive permissão de tirar meu traje branco amalfadado, que está ligado a 2 tubos. Um me nutre e o outro recolhe os meus dejetos. Por isso não sei como é o meu corpo. Não tenho uma vaga ideia devido às formas do traje. Reticências, porque o conto continua. Para terminar de ler o conto, vocês vão precisar então ir lá na Amazon e baixar o livro. Inclusive, até o dia 5 agora de janeiro estará gratuito. Eu estou gravando esse vídeo, ele vai subir no canal no dia 3, né? Hoje, dia 3 do 1. Então, vocês ainda vão ter o sábado e o domingo, aí dia 4 e 5, para baixar o livro e poder ler esses mini contos, micro contos e haikais do escritor Carlos Helva. Então, vocês estão esperando o quê? Vai ali, clica no link e já vai pegar o livro de vocês na Amazon. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo, né? Curte. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, porque não se inscrever no canal não vai receber outros vídeos como este. E comente. Principalmente depois que vocês lerem o livro, né? Comentem aqui no nosso vídeo ou lá, né? É até muito melhor que comentem lá na Amazon, né? Na parte de comentários da Amazon, porque isso é muito importante para todo autor de livro, né? Dar as estrelinhas lá na Amazon e fazer os comentários lá na Amazon sobre o livro. Mas também venham aqui no canal para a gente dialogar sobre livros de ficção científica brasileira aqui no nosso canal. Então, pessoal,
Até o próximo vídeo. Eu sou Edgar Esmanioto e sigam o nosso canal aqui no YouTube. Até! Vida longa e próspera para todos.